passagem muito conhecida e de extrema importância, porque nós devemos aprender um pouco de como nós devemos nos comportar. A Bíblia vai nos relatar sobre dois homens chamados Paulo e Silas. Esses homens estavam na cidade de Filipos, se eu não me engano. E ali tinha uma menina, a qual ela tinha um espírito maligno de adivinhação. Essa menina perseguiu Paulo e Silas durante muitos dias, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo. Porém, Paulo ele se irritou e expulsou o espírito maligno daquela menina. E uma coisa nós vamos aprender aqui com isso: nós vamos aprender que quando nós fazemos a vontade de Deus, o inimigo ele se levanta contra a nossa vida. E contra Paulo e Silas não foi diferente. Os donos daquela menina foram até eles e levaram eles até uma praça. Ali eles passaram por uma humilhação, e além de serem humilhados, eles foram açoitados, levaram chicoteadas, eles apanharam em praça, apanharam nu daquela multidão. E além de terem apanhado, foram lançados numa prisão, onde os seus pés eram amarrados nos seus pescoços, com as correntes e com as algemas. E mesmo assim, quando deu meia-noite, eles oravam e cantavam para o Senhor. Uma coisa nós aprendemos: quando nós estamos em meio à prisão, ou quando nós estamos em meio à adversidade, nós temos que clamar o nome do Senhor. Quando nós estamos passando por determinados processos, nós temos que começar a orar, nós temos que começar a falar: Senhor, desce com a provisão, desce aqui por este lugar. E Paulo e Silas, eles começaram a orar. Nessa que eles oravam, eu acredito que enquanto um orava, o outro cantava. E a Bíblia vai nos relatar que houve-se um tremor tão grande, a ponto de que os alicerces, as algemas, caíram sobre o chão. E uma coisa eu te pergunto, agora eu vou te perguntar mesmo: você tem orado, você tem clamado ao nome de Jesus no meio dessa adversidade? Você tem louvado hinos ao Senhor? Porque eu te digo, é através da tua adoração que o céu ele vai se movimentar a teu favor. E quando você ficar calado, o céu ele vai ficar calado. Eu vou clamar ao teu nome. As cadeias são lançadas ao chão, as algemas são quebradas, e o nome de Deus é glorificado. Só que para as prisões caírem sobre o chão, é necessário você adorar. Só que eu pergunto: você verdadeiramente tem adorado? Porque a realidade nos dias de hoje que nós vemos é que nem dentro da casa do Senhor nós estamos tendo postura para adorar o nome dele. Só que também não é só dentro da igreja. A nossa adoração começa dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa... Lá, quando Jesus ele encontra a mulher samaritana, ele fala de quando já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Será que você verdadeiramente tem adorado ao Senhor em espírito e em verdade? Será que você tem se comportado como um verdadeiro adorador? Ou será que você tem se calado no meio da adversidade? Será que você tem se posicionado verdadeiramente? Eu te digo, comece a glorificar nessa noite, comece a chamar a atenção do Mestre. Porque para receber as são derrubadas, o milagre não acontece. É necessário você chamar a atenção do Mestre. Na quarta-feira, quando eu vim aqui, eu senti que eu vim com um propósito, eu não sabia qual é. E não, irmãos, não foi por causa do convite de pregação, não. Quando eu entrei aqui, que eu ajoelhei os meus joelhos ali, que eu comecei a orar, eu começava a ver uma cadeia ao redor dessa igreja. E eu falava: Senhor, as cadeias são derrubadas. Começa a clamar pelo teu Deus. E andaste. Começa a clamar pelo teu Deus dessa noite. Começa a falar: Senhor, eis-me aqui. Eu faço o que eu querer em tua vontade. Tem coisa boa chegando para esta noite. Deus mandou ele profetizar em você. Tem se calado por quê? Começa a abrir a tua boca de adorador e começa a adorar ao Senhor. Começa a profetizar: a minha família vai ser um canal de bênção, a minha igreja vai ser um canal de bênção, o meu trabalho vai ser abençoado. Porque a partir do momento que você começa a profetizar, o céu se movimenta pela sua palavra. É necessário você clamar, adorar o nome do Senhor e profetizar. São duas coisas a qual a gente acabou de aprender aqui.
Só que Deus, eu não sei porque Deus está batendo tanto nessa tecla desde quando eu estou em casa. Por que você tem se calado no meio da sua diversidade? Por que você tem ficado quieto? Por acaso tem desacreditado do poder do Senhor? Por acaso não tem tido fé o suficiente para crer que Ele pode fazer? Por acaso você se esqueceu das coisas que Ele já fez? Tem se esquecido do Deus a qual tem inclinado os seus ouvidos para te ouvir? Tem encurtado a mão do Senhor para te abençoar? Pare de murmurar. Toda vez que você for murmurar, comece a substituir a murmuração pela adoração. Porque aí você vai ver o Senhor se movimentando, meu irmão. Você não está entendendo, você não está entendendo. Começa a adorar, porque o Senhor ele verdadeiramente se movimenta. É necessária adoração. O povo, quando saiu do Egito, tinha de tudo. Tinha fome, recebeu maná. Tinha sede, pois mandava Moisés tocar na rocha para liberar a água. Pediu carne no meio da murmuração e ainda assim receberam. Mas uma coisa eu te digo: o preço da murmuração é tão grande, mas tão grande, a ponto de que promessas a qual foi lançada nas suas mãos é braçada para o próximo. Sabe por quê? Os murmuradores a qual saíram do Egito perderam a promessa a qual tinha por direito. Deus ele prometeu uma jornada de 40 dias, foi uma jornada de 40 anos. Meu Deus, é verdade. Vai murmurar até quando? Vai ficar questionando até quando? Quem é você para ficar questionando os planos de Deus? Quem é você para tentar entender? Um servo de verdade não tenta entender, ele só obedece. Ele obedece. Está doendo, ele obedece. Está difícil, ele obedece. Está dentro da prisão, ele obedece. Está fora da prisão, ele obedece. Independente da circunstância, ele está obedecendo. O que ele está fazendo? Sabe por quê? Todo processo tem um propósito. E a gente vai entender aqui agora. Paulo e Silas foram açoitados, nus, foram lançados numa prisão, foram algemados, seus pés aos troncos, adoraram, e as cadeias caíram sobre o chão. Em meio à adoração, já aprendemos que a adoração é o fundamento de tudo. Só que também não é só adoração, é a fé. Porque a fé, ela é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Onde está a sua fé nesse momento? Por que tem se abatido com o vento? Por que tem temido ao vento? Por que tem permitido que pessoas parem o teu ministério? Por que tem dado ouvidos ao que o povo usado pelo maligno tem falado? O Senhor não quer que você olhe para o lado, não. Pedro olhou para o lado e ele começou a afundar. Deus ele quer que você olhe para o alvo, que é quem? Quem é o alvo, igreja? Quem é o alvo, igreja? Se ele é o teu alvo, por que tu tem olhado para a direita e para a esquerda? Se ele é o alvo, por que tem olhado para trás? Por que tem pensado lá atrás era melhor? Naquele tempo era melhor, era assim, era assim. Não, Deus não quer saber do passado. Até porque se ele fosse julgar pelo passado, muitos nem aqui estariam. Deus ele quer saber o posicionamento que você vai tomar nessa noite. É nessa noite a forma qual você vai sair desse lugar. Deus ele quer saber qual a consciência você vai ter. É isso que ele quer saber. Não importa o que você fez já foi, se arrependa. Se arrependa e peça perdão, porque a partir do momento que você se arrepende e pede perdão, você recebe o perdão de Deus. Mas também você tem que perdoar seu próximo. Aqueles que não perdoam não são merecedores de receber o perdão de Deus. Eu nem tinha, em casa, nem tinha estudado isso aqui. Deus vai te usar como um canal de bênção. Deus vai te usar
todo esse processo aqui, foi necessário ele expulsar o demônio da menina. Foi necessário ele apanhar, porque o processo assim, ele machuca, ele dói. Nós sentimos a dor na pele. Parece que quando estamos dentro do processo, o inimigo pega assim no nosso pescoço e começa a sufocar. Só que é necessário você entender. Você precisa sair daqui com a consciência hoje. Deus está te dizendo: saia com a consciência daqui hoje, que você tem que profetizar na sua casa. Do que adianta você ajoelhar uma hora, pedir para que Deus salve a sua família, se quando você chega dentro do teu lar, você começa a lançar palavras do maligno? A palavra do Senhor vai dizer que a nossa boca ela tem poder, tanto para amaldiçoar quanto para abençoar. Eu te pergunto, como você tem usado o dom a qual Deus te entregou, a autoridade que Ele te entregou? Você tem usado de forma irresponsável ou de forma responsável? Começa a mudar o seu vocabulário. Entra dentro da sua casa, por mais que o seu filho seja o pior filho que seja, mas vai, o meu filho vai ser uma bênção. A minha casa vai ser uma casa cheia de bênção. A minha casa vai alcançar outras casas, porque Deus, quando Ele chega no lugar, Ele não chega só para um, Ele chega para vários. De Jó, ele não tinha o que falar, ele não tinha o que acusar Jó. Só que se você dá um mau testemunho, ele vai chegar lá e Deus vai assim: é esse aí que você fala que é um justo? É esse aí que vai entrar no teu reino? É esse daí que você tem usado? Na casa do Senhor ele está lá pulando, está falando em línguas, mas chega na casa dele só falta amaldiçoar os parentes e os vizinhos. Que bom testemunho é esse que tu tem dado, crente? Isso aqui importa não é só para vocês não, para mim também. Que a palavra ela conta primeiro aqui, depois ali. E é bom quando o Senhor nos corrige. Não é sinal de tristeza. Nós temos que glorificar quando Ele nos corrige. Sabe por quê? Porque quando Ele corrige é porque Ele ama. Quando Ele ama, Ele corrige. O pai, quando ama o seu filho, Ele começa a corrigir. Nem que Ele tenha que dar umas palmadas, mas Ele corrige. E Ele coloca na posição. Você entendeu que mediante a situação, não importa como esteja a sua vida, é glorificar e exaltar o nome de Deus. Para orar. Como você quer ser usado por Deus, né? Porque hoje em dia o povo quer ser usado. Quer ser usado? Como você quer ser usado sem ao menos ter intimidade com o Senhor? Paulo aqui ele já tinha intimidade. E olha que ele era o maior perseguidor dos crentes da época. E ele já estava tendo intimidade. Não vou dizer que ele já era íntimo, porque a intimidade ela vai, ela vai alcançando aos poucos. Só que você pega aqui na igreja e fala: eis-me aqui, e na tua casa você nem fala com Deus, nem lembra dele. É 2 dias de culto e só lembra 2 vezes na semana de Deus. Aí como você quer ser um Paulo na vida? Como você quer expulsar demônio? Como você quer curar? Como que você quer libertar? Se você não tem intimidade. Como você quer ganhar a sua família? Se nem você conhece o Deus a qual você serve. Quem é Jesus na sua vida? Não precisa me responder, reflita. Quem é Jesus na sua vida? Qual é o significado que Ele tem para você? Quem Ele é para você? O que Ele fez por você? Não tampe os seus olhos espirituais, não. Começa a olhar para trás e falar: ó, Deus me tirou de lá. Sabe por quê? Quando eu estava no lamaçal do pecado, porque nasci dentro da igreja, mas eu desviei. Não conhecia, estava ali na igreja todo dia com meu pai e com a minha mãe, mas eu ainda não conhecia a Jesus Cristo. Quando eu me rendi ao homossexualismo, quando eu me perdi lá dentro, o Senhor Ele foi e me tirou de lá de dentro. Ele pegou pelas minhas mãos. Ele falou: eu sou contigo.
me sinto liberto. Sabe por quê? Porque a libertação é demanda para o alvo que é Cristo. Começa a olhar para o alvo que é Cristo. Começa a olhar para o alvo que é Ele. Começa a glorificar o nome dele. Fala, Senhor, com a minha vida eu vou te exaltar. Com a minha vida eu irei glorificar ao teu nome. Eu escolhi viver desta forma qual eu estou vivendo hoje. Foi a escolha qual eu tive. Foi necessário muito tempo. Fala, foi muito tempo mesmo. Mas parece que quanto mesmo recente eu estou sendo liberto, o Senhor tem feito, toma, está crescendo. Deus me entregou, mesmo ainda não estando liberto, Deus ele colocou um grupo nas minhas mãos. Ele colocou um grupo e eu falei assim, Senhor, eu estava entrando nem comigo, imagina com um grupo. E eu falei assim, Senhor, como que eu vou sustentar a vida? Ele tem que... Como que ele vai desviar? Não se importa. Deixa que quem quiser falar que fale. Eu irei fazer de você um grande levita. Ele falou assim, você vai ser um grande líder. Ele falou para mim. E hoje eu estou vivendo o cumprimento de uma promessa. Porque esses jovens a qual vocês estão vendo aí, ninguém dá para nada. Esses jovens a qual vocês estão vendo aí, não dão nada. Eles nem sequer abriram uma Bíblia. Mas o Senhor ele foi dando um direcionamento para mim tão grande, a ponto de que os dons espirituais o Senhor tem derramado sobre a vida deles. Não só como na deles, como na minha também. Porque eu tenho vivido um constante aprendizado. Eles aprendem comigo e eu aprendo com eles. Um ensina o outro. Não é porque a bispa está liderando esta igreja. Não é porque o pastor... Você tem uma ligação direta com o céu. Minha hora já está indo já. Meu Deus. E eu ainda não concluí. Você tem uma ligação direta com Deus. Essa ligação é o Espírito Santo. Usa a tua ligação. Usa o celular que você tem. Porque esse é o único meio a qual você consegue se comunicar com o Pai. Começa a falar, Senhor, está doendo, está difícil. Mas sem reclamar, fala, Senhor, me socorre. Não é reclamar, é pedir socorro. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Salmos, ela não fugiu, capítulo. Olharei para o alto, eu olho para os montes, que eu sei que de lá virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Você tem clamado ao seu socorro bem presente? Você tem clamado ao Espírito Santo? Começa a clamar. Começa a falar, Espírito Santo. Eu sei que pelas minhas forças eu não suporto. Pelas minhas forças eu não aguento. Mas eu sei que se for pela força das tuas mãos, se for pela força dos teus pés, se for pela sua ainda é mesmo. Porque ele não muda. Ele não é filho do homem para que minta. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Lá em Apocalipse, João vai relatar que os seus olhos são como chamas de fogo. Será que esse homem, a qual é cheio de toda graça, não pode estender as suas mãos para te levantar? Será que ele não pode te levantar? A sua fé está tão morta assim, a ponto de que você não consegue crer que o Senhor ele é contigo? Mesmo ele provando que é contigo todos os dias? Até quando vai murmurar? Até quando vai reclamar? Não reclame durante o processo. Passe pelo processo. E não passe pelo processo querendo chegar ao fim. Passa o processo tentando entender o que o Senhor quer fazer. Entender esse que é para a morte, mas ele não é para a morte. Aonde parecia não existir vida, vai